4 de março de 2026, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Estamos de leitura diária, o tema da lição esta semana, Espírito Santo, o Capacitador. O tema da leitura diária desta quarta-feira é a promessa do batismo no Espírito é para todos os que creem. O texto que estaremos meditando é Atos, capítulo 2, versículo 38 e 39. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Nós temos como texto de apoio Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 15 e 16. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. Vejamos, a igreja nascente havia acabado de experimentar o derramamento do Espírito Santo do Pentecostes, línguas como de fogo, um som como de um vento veemente e ousadia sobrenatural marcaram aquele dia. Pedro, agora cheio do Espírito, levanta-se e proclama que aquilo não era evento isolado, mas era o cumprimento da promessa de Deus. O Pentecostes não foi apenas um evento histórico, mas a inauguração de uma experiência permanente para a igreja. Glórias a Deus! Na visão da carta aos Hebreus, entendemos que essa promessa faz parte da superioridade da nova aliança. Hebreus nos revela que não vivemos mais à sombra, mas na realidade plena do que prometeu ou do que Deus prometeu. O Espírito Santo agora habita no interior do crente, escrevendo a lei no coração. Se a promessa é para todos quantos o Senhor chamar, porque ainda existem crentes vivendo sem essa plenitude. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Se inscreva aí em nossos canais, Pastor Valdir dos Anjos. Deixa seu like, comente, manda esta mensagem para alguém. Deus está falando, seja tocado, seja abençoado, seja curado, em nome do Senhor Jesus Cristo. A promessa está fundamentada na nova aliança. Vejamos dentro da exegese de Atos, capítulo 2, 38 e 39, Pedro usa 3 expressões fundamentais: arrependei-vos, mudança de mente e direção, metanoia, recebereis o dom do Espírito Santo, promessa futura garantida, a promessa vos diz respeito, alcance contínuo e geracional. Vejamos na hermenêutica bíblica, interpretamos Atos à luz da promessa veterotestamentária cumprida em Cristo e confirmada na teologia de Hebreus. Hebreus 10 mostra que o Espírito é o selo da nova aliança. Ele não apenas visita, ele habita. Glória a Deus. Pastores e líderes, não estamos servindo apenas com estrutura e planejamento, mas
com capacitação sobrenatural. Obreiros, não é a força humana que sustenta a obra, mas o poder do Espírito. Igreja e sociedade cristã atual, em tempos de esfriamento espiritual, precisamos da chama do Pentecostes acesa novamente. O batismo no Espírito é capacitação para a missão. Vejamos, Atos 2 não termina no cenáculo, continua nas ruas. Atos 4:31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O propósito principal do batismo no Espírito Santo é trazer coragem e poder para testemunhar de Jesus e vida de piedade pessoal. Ele nos capacita para falar com ousadia, ele nos capacita para ousadia, para proclamar o Evangelho. Em Atos 4:31, autoridade para operar milagres. Atos 6:8, sabedoria para edificar a igreja. 1 de Paulo aos Coríntios 12:7, na perspectiva de Hebreus, vimos que Cristo é o sumo sacerdote perfeito e o Espírito é quem aplica esta obra perfeita em nós, gerando transformação interior e eficácia exterior. Portanto, o Espírito não nos foi dado para exaltação pessoal, mas para a glorificação de Cristo e expansão do reino. Pastor, sua autoridade espiritual não vem apenas do cargo, mas da unção e vida de intimidade com o Espírito Santo. Líder, seu ministério frutifica quando há dependência do Espírito Santo. Igreja, santidade e poder caminham juntos. Vejamos, a promessa é contínua e atual. A promessa vos diz respeito a todos que estão longe e a todos que estão perto. Pedro amplia o alcance, a audiência imediata, gerações futuras, gentios, os que estão longe, todos quanto Deus chamar. Na hermenêutica pentecostal, entendemos que não há indicação textual de limitação temporal. Pelo contrário, o texto enfatiza continuidade. Hebreus reforça que Deus não muda sua aliança, mas a cumpre plenamente em Cristo. O mesmo Espírito que desceu sobre os primeiros discípulos continua revestindo a igreja hoje. Vivemos dias difíceis, sociedade confusa, fé relativizada, púlpitos pressionados, valores invertidos, mas o Espírito Santo continua sendo o capacitador. Uma igreja sem o Espírito é uma instituição, com o Espírito é um exército em movimento. Já estamos concluindo. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Vejamos que o Pentecoste marcou o início de uma dispensação de poder contínuo. A promessa permanece viva, porque Deus é fiel para cumprir sua palavra. Hebreus nos ensina que temos livre acesso ao trono pela obra de Cristo. Atos nos mostra que temos poder para testemunhar pelo Espírito derramado. Estamos vivendo como herdeiros dessa promessa ou apenas como espectadores da história? Vejamos o nosso objetivo através desta mensagem
caro ouvinte, é levar cada um que nos ouve a compreender que a promessa do batismo no Espírito é bíblica, contínua e atual. Reconheça que o Espírito Santo é o capacitador para viver em santidade e servir com poder. Sinta-se motivado a buscar a plenitude do Espírito com fé e perseverança. Nobre líderes, caros obreiros e igreja do Senhor, não podemos viver apenas de memórias do passado. O Espírito continua sendo derramado aos que creem, se arrependem e buscam a presença do Senhor. Que esta semana, sobre o tema Espírito Santo capacitador, seja marcado por sede espiritual, oração intensa e disponibilidade total ao agir de Deus. A promessa é para os que creem e nós cremos, então que a recebemos em nome de Jesus Cristo. Amém.